Primeiramente, eu queria saudar todas as pessoas que me acompanham no YouTube e nas redes sociais como um todo com uma boa tarde. É 15/10/2025, eu sou o professor Rafael Nascimento, com o meu canal A Experiência Cética. Veja só, pessoal, todos os comentários que eu leio e tenho a oportunidade de responder para todas as pessoas que me acompanham, eu, na medida do possível, eu respondo, porque eu respeito o internauta. Todavia, eu não concordo com ofensas individuais. Quando eu me posiciono a falar negativamente sobre alguém, é porque essa pessoa anteriormente fez alguma coisa que, ao meu ver, foi ilícita, ou um ataque pessoal, ou uma desconexão moral. Então, eu me posiciono da mesma forma que eu sou tratado, que eu sou observado pelas pessoas que assistem meus vídeos nas redes sociais. Eu não concordo com as pessoas falar sobre heresia se elas não sabem o que é a palavra herege, ou da palavra heresia, se elas deturpam muitas falas de diversos indivíduos que fazem conteúdo nas redes sociais, e elas também não têm o aprofundamento na área. Bom, pessoal, eu sou um erudito da Bíblia. Eu não sou uma pessoa que estou começando hoje. Eu sou uma pessoa que eu tenho muitas léguas de estudo no campo da teologia bíblica, a teologia cristã, certo? Então, eu não estou começando hoje. Aliás, eu tive contato com os maiores teólogos do mundo ao longo dos meus 20 anos de caminhada. Então, por mais que você aí do outro lado não concorde com as coisas que eu venho falando, procure saber um pouco antes de emitir uma crítica. Por quê? Quando o último vídeo, certo, eu me posicionei a respeito que Jesus não era um bebarrão, ou que Jesus não era um alcoólatra, como foi apresentado na tese do Fábio Sabino, e eu queria deixar aqui bem evidente que há uma razoabilidade em ele falar isso. Entende? A tese do Sabino em dizer que Jesus era um alcoólatra não é nenhum absurdo, porque gramaticalmente o que ele está falando tem sim plausibilidade. O problema é que as pessoas não estudam. As pessoas criticam por conta de quê? De tradição religiosa. Só que você não tem como falar de tradição religiosa para pessoas que são eruditas da Bíblia, para tradutores, para pessoas que têm anos de estrada, há pessoas que realmente estudaram a fundo, que são professores. Não tem como essas pessoas querer que as pessoas que têm esse nível, certo, intelectual, pensem igual a um religioso. Então eu queria deixar a minha indignação referente a isso, porque o que o Fábio Sabino apresentou, eu aqui não estou defendendo ele, realmente existe uma plausibilidade. Agora, o que ele apresenta tem contraponto, porque toda tese que é formulada existe o que a gente chama de princípio de falsabilidade, ou seja, existe o contraditório no que ele apresenta. Todavia, eu digo aqui, todavia, o que ele apresenta não é um escândalo, não é simplesmente algo que não tem fundamentação dentro da gramática grega koiné. Eu queria deixar isso bem evidente. Então, o problema não está no Fábio Sabino, o problema não está no Rafael Nascimento, o problema não está em outros professores que têm essa perspectiva de estudo. O problema não está na gente, o problema está nas pessoas. As pessoas que não estudam, as pessoas que não procuram entender o que a pessoa está falando, a linguagem que a pessoa está falando, o que a pessoa está falando, certo? E emite crítica sem saber. Então, ele não é maluco, ele sabe o que está falando, e existe sim uma razoabilidade, uma plausibilidade dentro da gramática grega para ele afirmar o que ele afirmou. Sim. Da mesma forma, o que eu apresentei gramaticalmente, existe também uma plausibilidade, tanto gramaticalmente como histórico. Então, o que ele apresentou não é heresia. E lembrando, a palavra heresia significa uma outra escolha, e não algo absurdo, certo? Uma outra escolha e não algo absurdo, ou algo que deve ser sufocado, ou algo que deve ser jogado para debaixo do tapete. Não! É uma outra escolha de interpretação, de raciocínio, de opinião. Isso é heresia. Então, as pessoas que fazem parte do seio cristão, elas com certeza vão assistir vídeos de pessoas que vão afirmar o que elas já acreditam, o que elas creem. Isso não quer dizer o que as pessoas creem seja verdadeiro. Porque ao longo dos séculos,
a igreja manipulou muita coisa. Falsificações de documentos, acréscimos, certo? Histórias que está na Bíblia, que são histórias mitológicas, personagens também que são mitológicos, e vocês aí do outro lado não sabem. Mas eu que estudo isso aí há mais de 20 anos, eu sei. Então, antes de chamar alguém de herege, antes de chamar alguém de alguma coisa, procure entender o que a pessoa está falando para depois emitir uma crítica. E que pelo menos a crítica seja construtiva, que pelo menos a crítica tenha algum embasamento científico e também teológico. Porque criticar por criticar, todo mundo pode fazer isso, qualquer idiota pode fazer isso. Agora, você tem que entender o que a pessoa está apresentando. Então, o que o Fábio Sabino apresentou, sim, existe uma plausibilidade dentro do grego koiné que dá respaldo a ele afirmar que Jesus era um alcoólatra. Isso não é nada impossível. E por que eu entendo isso? Porque eu sou também da área. Só que aí chegam os religiosos que nada entendem muitas vezes, criticam o Fábio Sabino, criticam a mim, certo? Apenas por quê? Porque lá na igreja judaico-cristã, na igreja protestante, na igreja católica, certo? Esse indivíduo aprendeu algo totalmente diferente. Aí ele acha que o padre, ele acha que o pastor, ele acha especificamente que o indivíduo que não faz parte de uma bolinha religiosa, ele não sabe de nada. Isso é ignorância. Isso é pura ignorância. Então tem muita pessoa aí do outro lado que critica sem saber o que está criticando. Apenas por quê? Porque segundo a Bíblia, que ele lê e que ele coloca como regra de fé e de conduta, ele acha que a Bíblia é sagrada. Só que eu tenho algo para te dizer. A Bíblia nunca foi sagrada. Certo? Nunca foi sagrada. Esse apoio que você fala que a Bíblia foi sagrada é por conta do seu fanatismo religioso. Porque as pessoas que estudam, por exemplo, no meu caso, paleografia, papirologia, manuscritologia, eu sei que a Bíblia não é sagrada. Então, eu estou falando uma coisa que é minha área de atuação. Eu sei que não é sagrado. O sagrado está na pessoa e na fé que a pessoa tem sobre aquele algo. E não no próprio objeto em si. Está dando para entender a importância que aquele objeto, no caso a Bíblia, tem na vida da pessoa. Isso que é sagrado. Mas não o objeto, a Bíblia em si, que é um livro que existem várias compilações. Eu tenho que deixar bem evidente isso e lembrando a todos vocês, porque eu pego palavras no grego e palavras no hebraico. Porque a Bíblia, no original, ela foi escrita no grego e também no hebraico. Então, a Bíblia em português é uma tradução. E a área a qual eu estudei é a origem bíblica, não é as traduções. É muito mais além. Então, antes de emitir uma crítica a alguém, procure saber o que a pessoa está falando e o porquê a pessoa está falando. Entende? O porquê a pessoa está falando aquilo, se existe uma plausibilidade. Agora, é evidente que um cara de igreja protestante ou católica, cristã, conservadora, ele vai dizer que o que eu estou falando é heresia. Porque é evidente que ele vai querer defender a bandeira dele religiosa. Isso não quer dizer que eu esteja equivocado. Porque ao longo de quase 20 anos eu venho desafiando um monte de gente e as pessoas falam de mim por trás, mas na hora de debater comigo ao vivo corre tudinho. Então, eu não considero que o Fábio Sabino seja maluco. O que eu não concordo com o Fábio Sabino é a questão moral dele. Como ele consegue ter inscrito, como ele tenta se promover, como ele tenta fazer trambique com outras pessoas. É disso que eu não concordo com ele. Por isso que eu não quero muita aproximação com o personagem Fábio Sabino. Entende? Por conta disso, porque o modus operandi moral dele, eu vejo totalmente sujo. Mas, no que se concerne ao que o Fábio Sabino apresenta, em muitas coisas referente à questão bíblica, muitas coisas são plausíveis e existe coerência no que ele está falando. Isso não quer dizer que tudo que ele fala seja verdadeiro, mas tem um embasamento por detrás. Está dando para entender o que quer dizer? Agora, por que eu digo isso? Porque eu estudei a área também. Entende? Eu também sou exegeta, também estudei a parte gramatical, também fiz línguas, etc, etc. Então, por isso que eu digo isso. Só que as pessoas, elas não entendem dessa forma. Sabe por quê? Por conta do fanatismo religioso. O fanatismo religioso cauterizou a mente desse cidadão e dessa cidadã, que faz com que ele simplesmente ache que tudo que está na Bíblia dele, judaico-cristã, que está traduzida para o português, é verdadeira. Só que esse cara que está fazendo o vídeo na rede social, ele estudou essa Bíblia e estudou a origem dessa Bíblia, dos manuscritos, dos códex, dos papiros e assim sucessivamente, que antecede a Bíblia compilada dele. Então, eu não peço que as pessoas concordem comigo. Eu peço que as pessoas respeitem o que eu falo. Concordar é uma coisa, respeitar é outra.
Se você está dizendo que aquele indivíduo ou aquela indivídua está dizendo uma inconstância, então estude o suficiente e traga o contraponto referente a isso, agora com embasamento, e não com opinião particular ou opinião própria. Entende? É assim que o inteligente faz. Ah, você está equivocado, porque você está equivocado nisso, porque eu tenho embasamento disso, baseado na questão científica disso, baseado numa questão gramatical, certo? Que traz essa informação que refuta a ideia a qual eu estou apresentando. Eu vou parar para escutar essa pessoa. Agora o cara chega no meu canal no YouTube, ou no canal do Fábio Sabino, ou no canal de qualquer outro erudito. Aí chega lá e diz, não, porque Jesus existe, porque Deus existe, porque simplesmente você é um herege, porque isso é a opinião dele, mano. Entra no meu ouvido e sai por aqui. É a opinião dele, e a opinião, cada um tem a sua. Agora, aqui, no canal do YouTube, eu estou tratando com fundamentação, com questão científica, com questão de técnica da linguística, que é também uma das áreas, que é a hermenêutica, que é a exegese, que a teologia abraça. Eu estou tratando com isso, com a questão da história, com a questão da análise dos documentos históricos, com a questão da linguística, com a questão da exegese, da hermenêutica, com a crítica textual. Eu estou lidando com isso. E isso daqui são questões técnicas. Tem nada a ver com questão de fé. Se você quer acreditar que esse piloto aqui é o seu Deus, você acredita. Ninguém pode ir contra você. É direito seu de você acreditar no que você quiser. Agora, aqui no meu canal, certo? Aqui no meu canal eu falo de questão técnica. Não é de reforço do ego de alguém para ratificar uma bandeira religiosa. Ou para dizer o que a pessoa quer ouvir. Então você está no canal errado, porque o meu canal tem o nome Experiência Cética. Certo? É isso aqui, ó. Tem que ter prova, embasamento. Para eu falar alguma coisa aqui, seja em vídeo, em qualquer canto que eu me posicione de forma pública, tem que ter embasamento. O que você acredita pouco me importa. Pouco me importa se você acredita em Jesus, se acredita em Deus, se acredita em Maomé, Juju da Montanha, no piloto que é seu Deus, ou qualquer coisa que você acreditar, no bode. Isso é direito seu. O que eu não concordo é que a pessoa quer usar a fé dele para justificar um argumento que ele quer defender. Não, meu amigo, o meu canal não tem nada a ver com questão de fé. O meu canal é questão técnica da teologia. Técnica, ciência, fundamentação, história, etc. Isso aqui não tem nada a ver com fé, para solidificar o seu ego. Eu estou falando de questão técnica. Então, o que o Fábio Sabino apresenta, me desculpa, muita coisa que ele fala é plausível. É sim. Por mais que a pessoa fique odiando o que ele fala, muita coisa que ele fala tem coerência e outras coisas não, a meu ver. Mas ele tem um embasamento para falar determinadas coisas. É diferente de um religioso simplesmente que fica falando um monte de besteira sem saber, mano. Então, antes que as pessoas venham me criticar, procure saber o que de fato eu estou falando, entender o que eu estou falando. Entende? Entender é muito mais além. Entender o que eu estou falando. Quando você entender o que eu estou falando, você vai entender que eu estou sendo honesto intelectualmente, por mais que você não concorde. Entendeu a questão? Então eu não estou aqui para defender bandeira de ninguém. Certo? Eu estou aqui para falar o que eu vejo de forma plausível dentro de uma análise da perícope, ou uma construção gramatical, ou questão histórica, e assim sucessivamente. E não para defender, eu vou defender cristão, eu vou defender ateu, eu vou defender agnóstico. Isso aí é militante. Eu não sou militante, não sou ativista. Então, antes que as pessoas emitam uma crítica, procure saber o que eu estou falando. Assista meu vídeo, entenda o que eu estou falando, para depois que você entender, emitir uma crítica no campo comentário. É isso que eu peço às pessoas, pelo menos, que tenham um pouquinho de neurônio. É incrível isso. Está entendendo? É incrível isso. Então, o que eu apresento não tem nada de heresia. Existe uma fundamentação dentro do aspecto histórico, gramatical. Tem um apoio científico. Então não tem nada de heresia. Se você, dentro da sua igrejinha, você não aprende isso, é porque o pastor não quer simplesmente te ensinar para você não se rebelar contra ele, né? A verdade tem que ser dita. Então é isso, pessoal. Um abraço para todas as pessoas que me acompanham nas redes sociais. E mais transparente que isso eu não posso ser. Me desculpa aqui, mais transparente que isso eu não posso ser. Então, a minha divergência do Fábio Sabino, que queria deixar bem evidente, e é referente à questão moral, o modus operandi dele, que eu conheço muito bem, e as mentiras que ele apresenta sobre suas titulações. Aqui é um ponto. Do que ele fala, gramaticalmente, teologicamente, existe sim uma razoabilidade. Muita coisa não, mas muita coisa sim. Entende? Então, eu sei separar o Fábio Sabino em dois pontos.
certo? Sem separar o que ele apresenta em dois aspectos. Entende? Sem separar muito bem o Fábio Sabino, pessoa, e como pessoa, me desculpa, é cheio de enrolada. E o outro lado é a questão estudioso da Bíblia. As coisas que ele apresenta realmente têm uma razoabilidade. Eu sei separar essas duas coisas. Se você não sabe, mas eu sei separar. Só que para mim, eu, Rafael Nascimento, uma pessoa, certo? Para mim, tem que ter o equilíbrio entre os dois. E ele não tem essa parte aqui, é cheio de enrolada. É porque vocês não conhecem ele, mas eu conheço ele com a palma da minha mão. É cheio de enrolada, certo? Cheio de enrolada. Ele apresenta, na realidade, um personagem que ele quer que você acredite que ele é desse jeito, mas eu conheço ele de perto, próximo. Então, assim, o modus operandi dele eu não concordo, mas o que ele apresenta teologicamente, muita coisa tem uma certa razoabilidade. Entende? Da mesma forma que muita gente não concorda com as coisas que eu falo. Mas tudo que eu falo tem um apoio. Pode observar nos meus vídeos, nas questões de referência. Então, não julgue pela capa, julgue pelo conhecimento que a pessoa apresenta sobre determinado assunto. E esqueça a aparência, esqueça a capa. É o que eu aconselho as pessoas, elas analisar cada conteúdo que assistem. Entende? Simples assim, para que o seu julgamento não seja injusto. Tá bom? Um abraço do professor Rafael Nascimento. E isso aqui é a minha resposta aos comentários recentemente que eu li e não gostei. E eu tenho que falar isso porque as pessoas têm que separar o pessoal do profissional, pessoal. Pessoal é uma coisa, profissional é outra. As pessoas misturam meio de campo muito, certo? E eu não faço essa mistura. Um abraço do professor Rafael Nascimento.